Hoje a gente está no melhor momento da história para trabalhar com dança. Nunca esteve tão bom trabalhar com dança como está agora. Porque eu vivo esse mundo há 23, 24 anos e nunca teve tão bom. Antigamente, para te poder fazer um marketing, tu tinha que fazer lá 5.000 flyers. Tu tinha que entregar parques, na praça, no pagode. Hoje em dia tu tem a rede a teu favor. Tu consegue trabalhar com a tua rede, enriquecer teu Instagram e tu consegue patrocinar para mais pessoas ver. Fundador e diretor de uma escola de dança com mais de 2.000 alunos ativos. E hoje nos contou sobre os caminhos para quem quer viver bem de dança. Compartilhou os segredos das mentes que prosperam nesse meio lindo que é o nosso meio da dança. Cara, tu não vai conseguir ser bom em tudo, entendeu? Eu quero ser um professor de dança fenômeno, que é a geração antiga nossa, tá? Do segmento da dança de salão. Só que, cara, tu precisa te focar e ser bom em alguma coisa. Tu precisa atingir um público, entendeu? O cara acha, não, vou ter uma escola de dança com 10 ritmos e vou bombar. Dificilmente vai. Por quê, cara? Tu precisa ser referência em alguma coisa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Enriqueça Sua Dança, um espaço para a gente falar de dança, de negócios e de todas as formas que você pode enriquecer dançando. E hoje eu estou muito animado, estou recebendo aqui um dos maiores empreendedores do ramo da dança no país, ele que é fundador de uma escola que hoje conta com mais de 2.000 alunos, é a maior escola nesse quesito. Recebam com muito carinho, seja muito bem-vindo, mestre Paulinho. Pô, obrigado pela recepção. Dizer que é um prazer estar aqui, poder agregar na comunidade da dança, né? Poder ajudar de alguma forma o profissional que vai estar nos acompanhando vai me deixar muito feliz. E é isso mesmo, acho que o podcast tem essa característica, né, de procurar ajudar quem está nesse meio. Então a gente já vai falar sobre a tua carreira, que é brilhante, sobre a tua escola, que é brilhante. Mas pensando nessa pessoa que está nos olhando agora, esse professor, esse futuro professor, dono de escola, se essa pessoa quisesse um dia chegar a 2.000 alunos, qual seria a principal dica que tu daria para essa pessoa? Cara, a principal dica que eu posso dar para o profissional de dança, o base de tudo é ele entender que ele tem um negócio nas mãos. Isso eu falo bastante, né? Que é o grande inimigo de um profissional de dança é isso, cara. Ele entender que o negócio dele é uma empresa. E uma empresa tem várias partes dela que precisam funcionar para realmente se tornar sucesso, né? Perfeito. Eu, quando comecei, e todo profissional também, ele faz tudo. Ele dá aula de dança, ele arruma, ele limpa, ele varre o espaço, ele vai atrás Passa o da café, academia. abre a porta, fecha a Faz porta. tudo, exatamente. E no começo é importante tu fazer isso. Não estou falando que a pessoa que vai começar agora já tem que começar com uma... Não, eu comecei assim. Eu comecei indo na casa das pessoas. Eu comecei dentro do chalaça, limpando o chão. Eu limpava o chão realmente para poder ter aula de noite. Então, o começo ele é importante para isso. Mas para te tornar, sair de uma escola amadora para uma escola profissional, tu precisa entender que o teu negócio é um negócio. Sim, uma empresa, né? Uma empresa. Perfeito, cara. Acho que isso é muito, muito especial, porque a gente tenta fazer tudo, né? E não tem como a gente abranger todos os quesitos de uma empresa, né? Então, claro que no início talvez tu não consiga contratar a equipe, tu não consiga trazer pessoas, mas a virada de chave eu acho que se dá quando a gente nota que tu não pode ser tudo na empresa, né? Com certeza. Não tem como ser tudo. E, cara, eu te conheci, tu já tinha muita fama, já tinha aulas cheias, vídeos viralizados, numa época que só tinha YouTube, não tinha Instagram, que hoje em dia tá mais fácil viralizar. Mas como que a dança chegou até ti? Como que tu conheceu a dança? Cara, a dança ela me acompanha desde pequeno, né? A galera queria ir jogar bola e eu gostava de dançar. Gostava de jogar bola também, mas não era bom pro negócio. Então a dança ela vem desde pequeno. E através da minha família também, né? Nós somos entre 6 irmãos, eu sou o mais legal. novo. E todo mundo dança, ama dançar. Minha mãe amava dançar e meus irmãos amam dançar. E dali foi o primeiro contato, assim, de sentir esse amor. Então, nasceu dentro da minha casa. Da família. E depois foi pra fora, mas devo muito à minha família e ninguém da minha família trabalha com dança. Nunca ninguém trabalhou, olha que doido. Tu vê, os teus irmãos dançavam em alguma escola ou era coisa de casa Não, mesmo? de casa. De churrasco lá, botava aquele espacinho, botava aquelas coisinhas e ali foi o contato com a dança. Que legal, de berço então. De berço. Tu falou no Chalaça, né? Pra quem é de outros estados e cidades, era uma casa de festas, né? Em Porto Alegre. E hoje a gente tem um dos estilos mais dançados aqui no estado, né? O pagode.
E só que ele não existia, né? Tu que criou esse modo de dançar. Como que foi essa criação? Exatamente. Cara, muito louco isso, né? Assim, como criou o pagode? Sim, a confraria foi a primeira escola de dança a ensinar o segmento do pagode. Mas a primeira aula, o primeiro movimento de pagode foi criado por mim. Não que a galera não dançava pagode. Quando eu cheguei, e eu era um moleque, né? Aquele primeiro contato com o pagode, eu cheguei, a galera dançava o pagode. Mas era o pagode de nego velho, aquele com a mão bem pro alto lá em cima, lá, aquela caidinha, sabe? Aquele feijão com arroz. E o pagode era isso que se dançava. Mas não existia aula Um e nem método, nada né? disso. E aí quando eu cheguei, eu falei, caramba, dá pra fazer mais coisa aí. Por quê? Porque o ritmo eu amo escutar, né? É uma coisa que mexe comigo. Então, cara, sabe? Eu precisava botar aquilo pra fora. Expressar com o corpo, né? Exatamente. E é muito doido porque é isso que eu tenho levado pra minha vida, né, cara? Porque a dança, ela realmente toca o meu coração, sabe? É que nem a tatuagem que eu tenho. Eu tenho uma tatuagem aqui no braço, não sei se dá pra ver, que é o seguinte. Uma vez um repórter perguntou pro Michael Jackson o que ele pensava quando ele estava dançando. O que passava pela cabeça dele. E eu tatuei a resposta dele, né? O que penso quando estou dançando, pensar é o maior erro que um bailarino pode cometer. Eu apenas sinto. Então, cara, tocava o pagode, eu sentia aquilo e precisava botar pra fora. Expressar, com certeza. Cara, E que aí rico. eu olhava aquilo e eu, cara, mas dá pra fazer mais. Só que naquela época não tinha o YouTube que tu clicava e tinha. Não tinha. Aí eu olhava um filme de salsa. Pô, mas esse movimento aqui dá dentro do ritmo. Pô, mas esse movimento também dá. Esse movimento também dá. E ali comecei a tirar dos vídeos e treinar e ir pro pagode dançar. Era essa a minha meta. Que legal. E, cara, daí eu precisava ir pro pagode dançar aquilo, mas eu dançava pra mim, porque eu gostava, entendeu? Bem, Mas foi ali que nasceu o movimento de acrescentar novos movimentos pro pagode. e é isso, gente. Eu acho que hoje é muito importante a gente ter uma noção de como a especialização, né? Ter o especialista em um ritmo, eu tô falando mais para as escolas de dança, né? Em um ritmo, em um gênero de dança, é importante para o público te reconhecer, né? E tu inventou um modo de dançar, um jeito de dançar, um estilo de dançar. Mas tu também se baseou num estilo, num gênero de música que é muito popular, que é o pagode. Aqui no Sul, o pagode é muito popular, né? Exatamente. Muita gente lá para cima não acha. Mas eu acho que isso é uma grande sacada. Como que tu vê, assim, a diferença para as escolas que hoje ensinam, por exemplo, o pagode, no outro horário tem o balé, no outro horário tem, sei lá, uma outra dança de salão e assim por diante? Porque eu acho que é uma das grandes sacadas da tua escola, essa especialização. Eu sei que tem aulas de outros ritmos, mas o foco total é o pagode, né? Como que tu vê essa 98% especialização aí? pagode. Cara, falando de negócio e falando com o tempo, é que assim, ó, quando tu tenta ser bom em tudo, cara, tu não vai conseguir ser bom em tudo, entendeu? Eu quero ser um professor de dança fenômeno, que é a geração antiga nossa, tá? Do segmento da dança de salão. Que quer ser bom em tudo. Só que, cara, tu precisa te focar e ser bom em alguma coisa. Tu precisa atingir um público, entendeu? O cara acha, não, vou ter uma escola de dança com 10 ritmos e vou bombar. Dificilmente vai. Por quê, cara? Tu precisa ser referência em alguma coisa. E eu sempre quis ser do pagode. Hoje, e um tempo atrás, eu entendi que, cara, eu preciso representar o pagode, eu sou pioneiro e tal. Mas no início eu só queria dançar. Cara, só queria dançar, nada mais. Então, quando eu entendi que eu poderia me tornar uma referência do pagode, aí ajudou muito. Mas um dos principais erros é assim, o profissional de dança achar que pode fazer tudo, ele realmente pode dançar tudo. Isso é o mágico do nosso segmento. Mas tu te tornar algo grande fazendo tudo, não tem como. Vamos conversar aqui sobre Carlinhos Jesus. A gente sabe que ele é um fenômeno da dança de salão, ele abriu portas e tudo, mas eu lembro da coreografia dele fazendo o samba tradicional de gafieira. Perfeito. Jimmy de Oliveira, gigante, dança qualquer coisa. Sabemos que ele é o cara do funkeado. Tu entendeu? Por mais que tu dance tudo, cara, tu precisa ser bom naquilo. Chocolate. A gente sabe que ele dança tudo. Dança dos famosos, ele dançou tudo, cara. Mas eu lembro dele e da Sheila dançando a coreografia do Brasileirinho, do samba. Então tem que ser tu tem que levantar a bandeira de alguma coisa, entendeu? Mais forte do que todas juntas. É que pro cliente, né, ou pro futuro cliente, criar a noção de que tu é especialista, tu tem que ofertar
um estilo. Se tu É. ofertar todos, ele vai. Não sei se ele é realmente especialista nesse ritmo aqui. Exatamente, cara. E também tô dando umas dicas aqui bem importantes, tá? Acho que vai ser bem valioso pra galera da É dança. isso que a gente quer. Cara, tu tem que conversar com uma audiência. Se tu quer conversar com todo mundo, não vai acontecer. Não chega em ninguém, né? Entendeu? Eu converso com a audiência do pagode. Eu sei o que falar pra galera do pagode, entendeu? E eu sei onde buscar a galera do pagode. Profissional de dança, ele, cara, o que que eu gosto de dançar? Eu amo dançar, mas o que que eu gosto mais? Sou do machixe, sou do pagode, sou do samba de gafieira, sou do flamenco. Cara, conversa com aquela audiência. Perfeito. E aí sim, aquela audiência vai acreditar em ti, vai se conectar contigo para comprar teu produto. Não vende só uma escola de dança. Sim. Vende mais do que uma escola de dança. Vende um propósito, um estilo, sabe? Conversa com a galera que gosta de ir no pagode. E Conversa eu com a vejo que galera tu que vai gosta além de ir no também. sertanejo. Né? Tu usa bastante aquela frase famosa, né? De quem dança é mais feliz, Isso né? é um slogan nosso também. Então, cara, se a gente vender só passos, né? A gente tá refém de alunos que só querem técnica. E a gente sabe que é uma porcentagem muito pequena do público, né? Muito pequeno. Mas muito pequeno. É outro erro da galera da dança que trabalha com a dança. É achar que, cara, eu vou ser o melhor professor de dança. Cara, isso não vai te fazer tu ter sucesso. Olha que doido isso. Como assim, Paulinho? Tu não é o melhor professor de dança? Não, eu não sou o melhor professor de dança. Mas se a gente sentar e conversar sobre pagode, eu vou ser o melhor. E não é que eu tô me achando nem nada. Cara, eu tenho 23 anos de estrada. Eu criei o segmento. Eu comecei esse movimento. Eu sei falar sobre pagode. Perfeito. Agora, se em outro professor de dança que está 1 ano no bolero, eu não consigo. Como é que eu vou querer me meter no caminho do cara que Sim. o cara não consigo ir, entendeu? É muito importante. Né? Mas aí Pra no criar o momento que público, né? algumas pessoas podem olhar, ai, que arrogante. Não, cara, isso é virar uma chave. É trabalhar aqui dentro, entendeu? Então, isso que o profissional precisa entender. Cara, tem que ser muito bom. É que nem o Flávio Augusto, geração de valor, tu conhece? Uhum. Galera que não conhece, segue. Flávio Augusto, geração de valor, um cara fenômeno. Tu tem que acertar uma vez. Em uma coisa. Tu tem que dominar bem esse assunto, entendeu? Se tu sentar comigo agora, eu vendo um plano pra ti de pagode sem tu fazer aula. Rápido. Porque eu conheço, eu sei o que falar, eu sei quebrar as objeções, porque eu faço isso há Tu estudou pra muitos isso. anos. Uhum. Entendeu? Então, o profissional de dança, cara, que tá começando agora e quer realmente estourar isso, foca numa coisa que tu é boa. Ah, mas eu quero ter todos. Pode ter todos, mas tem que ter uma coisa que se chama carro-chefe do teu business. Isso é muito importante. Perfeito. E tu falou sobre a mentalidade, né? E tem gente que acha que tá na dança é só felicidade, tá dançando, ele trabalha com dança, é só coisa boa. Mas, cara, a gente tava conversando antes aqui, tu falou que quebrou 3 vezes. Posso pedir música no Fantástico, né? Isso que eu quebrei. Como que tu superou esses momentos? Porque são momentos que a gente sabe que pensa em até largar a dança, né? Com várias vezes. Então, como que tu superou esse momento? Cara, esse, de novo, né, cara? O profissional de dança precisa entender que é um negócio e levar a sério, entendeu? E às vezes a gente quebra porque a gente leva na brincadeira. Como é dança, é de boa, sabe? Ganha dinheiro dançando. E quando tu é jovem, tu acredita nisso. Tu vive isso. E tá tudo bem. Mas depois que tu tem um tempo de estrada, tu precisa entender que é uma empresa, é um negócio. Precisa vender esse produto, entendeu? E quando eu quebrei a primeira vez, eu era um moleque. Eu nunca fiz nada de errado em questão de usar drogas ou, sabe? Não, eu sempre fui o cara de dançar. Porém, eu fui um cara muito humilde. Nunca me faltou o que comer e o que beber dentro de casa. Eu fui criado pela minha avó, mas eu fui um cara humilde. Então, o primeiro tênis legal que eu comprei foi com aula de dança. A primeira oportunidade que eu tive de ir num restaurante legal foi com aula de dança. A primeira oportunidade que eu tive de comprar uma motinho foi com aula de dança. Então, a primeira vez que eu quebrei foi por causa disso, porque eu comecei a ganhar um dinheiro, eu não estava preparado para aquilo, eu nunca tive aquilo, e aí tu gasta e vive o extraordinário. Sim. Quebrei. Uf. A segunda vez, a escola começou a crescer, e aí eu conheci o tal do banco. E o banco começa a gostar de ti e te empresta um cartão. Daí, de novo, extraordinário, quebrei. Me lembro até a última vez que eu quebrei essa vez, foi que o meu gerente do banco falou, tem um presente pra ti aqui. E o banco dá presente? Tem um cartão preto. E eu, humilde, porque eu não sabia de nada, eu realmente não sabia. Mas por que tu tá me dando um cartão preto se eu tenho um cinza?
Ele me explicou o tal cartão Black. O que aconteceu? Quebrei. Porque tu não tem mentalidade financeira. Tu acha que a vida é, né? Afinal, tu é um moleque, 25, 27 anos, tu é um guri, entendeu? Claro que hoje em dia tem pessoas com 25, 27 anos que são muito espertas. Mas há 15 anos atrás, 12 anos atrás, tipo, cara, eram situações que tu não tem o tanto de informação que tu tem hoje, entendeu? Aí eu quebrei. Depois voltei, tava andando direitinho, tava bem melhor, e veio a pandemia. E aí não teve quem não quebrou, né? Só que quando eu quebrei na pandemia foi diferente das outras vezes. Porque as outras vezes eu quebrei e as aulas continuaram. Então, né, tu continua respirando e vivendo. Na pandemia quebrou de fechar, irmão. De tudo acabar. De tu entrar no mercado e não conseguir comprar as coisas. Sim. Eu passei por isso. De tu estar trabalhando em casa e cortar a tua internet. Então, foi uma queda diferente. E existe um Paulinho antes da pandemia e existe um Paulinho pós-pandemia. São duas pessoas diferentes. Então, o meu conselho é que a galera quebre o quanto antes. Não tenho medo, né? Cara, tu tem que ir pra cima, tu tem que tentar. E se tu Testar. errar, tu vai quebrar e tá tudo certo. Tu vai aprender e tu vai seguir. Não acha e que... fica com o aprendizado. Né? Exatamente, eu aprendi na dor. Tem certas coisas que tu só aprende na dor, irmão. Tu não aprende quando tá tudo bem. E, Paulinho, falando mais do negócio mesmo, assim, eu sei que tu tinha espaços que tu alugava para levar o teu curso, né? Para levar a tua marca. E hoje tu tem as tuas sedes, os teus espaços. Como que foi essa transição de alugar uma sala em academia ou em outro espaço para a tua escola? O que melhorou nesse caminho? Aí, como eu te falei, é o Paulinho antes da pandemia e pós-pandemia. Cara, depois que a gente foi pós-pandemia, é outro game. É outra escola, é outro movimento, é outro tudo. A confraria começou no amadorismo, como qualquer negócio no mundo. As minhas primeiras aulas eram particulares. Depois eu fui para aula em casa noturna. Depois eu fui para aula em academia. E ali eu segui até a pandemia. Depois que eu retornei da pandemia, a gente seguiu em academias. Mas lembra, negócio. Tornar um negócio mais firme, né? Eu senti que era o momento de abrir uma unidade. A confraria precisava disso. O negócio pedia isso. E aí, pós-pandemia, eu acho que um ano, eu não lembro que ano exato que a gente abriu. A pandemia acabou em 2020. 4, 25... Não, a pandemia acabou... Não, 23, por aí, né? 2023 a primeira. 23. 2022, exatamente. A gente voltou em 2023, eu abri a primeira unidade na Zona Norte. Assis Brasil 1615. Quando eu abri a primeira unidade, o game muda, porque tu precisa de um escritório mais completo, tu precisa fazer com que todas as partes da empresa funcionem. Lembra que o Paulinho fazia tudo? Ali o Paulinho já não fazia mais tudo, eu tinha que me focar em outras coisas. E aí que eu acertei e tive muita sorte em colocar profissionais que trabalham comigo e que abraçaram muito a unidade. Eu acho que hoje tu tem uma estrutura, né? Uma gamificação que falam hoje em dia, né? Tem onde chegar. Então, um aluno chega, ele sabe que ele vai estar no nível tal, daqui a um tempo ele vai estar em outro nível e pode até se tornar instrutor, monitor, professor, enfim. Como que tu criou esses objetivos e o quanto mudou na recepção dos alunos? Como que ficou a retenção? Aumentou, diminuiu? Isso. Cara, tudo isso que eu tô te falando foi criado pela gente em 2008. Que é o seguinte, tu chega como projeto bolsista, aonde tu participa durante 3 meses e tu vai participar de um ensaio e vai ajudar os alunos nas aulas. Como assim ajudar os alunos nas aulas? Mais de 90% das pessoas que procuram aula de dança, a 2 não tem um par. E aí que era o grande falha das escolas de dança, né? O que eu fiz? Eu comecei a criar equipe para dançar com esses alunos. Eu lancei o projeto bolsista. Até o nome foi criado pela gente, tá? Depois do projeto bolsista, ele vira bolsista. Ele ganha uma camisa diferente, ele participa de um ensaio e segue ajudando nas aulas. Depois que ele evolui, ele vira o aluno modelo. Hoje, as escolas de dança copiam o mesmo modelo de negócio e o mesmo nome. O nome aluno modelo foi criado em 2008. Até a história das camisetas, né? Exatamente. Aí ele entra como aluno modelo e segue o projeto de aluno modelo. E depois ele vira instrutor, que daí é outra camiseta
e ele vira linha de frente da escola. Isso também foi criado pela Confraria do Samba em 2008. Hoje as escolas elas fazem a mesma coisa que a gente faz. E eu não vejo isso como, tá copiando alguma coisa. Não, cara, eu vejo isso como algo positivo. Por quê? Quando eu comecei a fazer isso, eu fui muito criticado. E hoje, ver as escolas fazendo, eu vejo como como é que é a resposta? Reconhecimento. Um reconhecimento. Eu vejo, cara, acertei. Que bom que você está fazendo assim, porque esse é o jeito certo. Isso é uma coisa que eu quero fazer, né? Eu converso muito com as gurias do meu escritório, pela fase que a gente está vivendo, a gente precisa fazer algo mais pelo segmento da dança. Perfeito. Então, em breve, a gente está para lançar uma mentoria, algo mais para ajudar esses profissionais de dança a viver da dança, porque dá para viver muito bem da dança. Mas o que eu vejo? As pessoas estão fazendo algo que não dá certo há muito tempo. Algo que está falido antes de eu chegar, antes de tu chegar, antes de muita gente chegar. Sim. Então, quando eu vejo essas escolas, principalmente de pagode, fazendo a mesma coisa que a gente faz, não vejo algo isso negativo, eu vejo algo isso extremamente positivo. Reconhecimento. Cara, tu falou muito da tua equipe, né? E ninguém faz nada sozinho. Tá aí para provar. E a gente tem parceiros aqui no podcast, esse é o momento deles. E se você quer começar a investir em tráfego pago para que a tua escola de dança chegue a mais pessoas, chame a Solar, uma empresa que está no meio do marketing digital há 12 anos. E são eles que fazem o marketing digital da minha empresa, da minha escola de dança. E juntos a gente consegue um ótimo resultado juntos. E se tu falar que veio do podcast, tu ganha um diagnóstico gratuito de marketing digital da tua escola de dança. É só chamar nesse contato. Vai lá! E a Roof Life está comprometida em oferecer os melhores procedimentos estéticos pelo menor preço do Brasil, para que todas as pessoas tenham acesso a procedimentos como preenchimento labial, botox e muito mais. E se tu chamar eles nesse contato e disser que veio pelo nosso podcast, tu ganha um cupom de 10% de desconto. Chama logo e marca a tua consulta. E, mestre, se tu quebrasse uma quarta vez ou se tu quisesse começar no ramo da dança novamente, qual seria o primeiro passo mais importante que tu daria para começar? E também vale para quem está começando, né? Ter uma dica aí. Cara, se eu quebrasse novamente, mas a gente está sujeito, né? O empresário ele está sujeito a isso, não tem jeito. Eu com certeza iria encurtar o caminho do que eu já percorri, né? Primeira coisa que tu precisa entender, tu não faz nada sozinho. Tu precisa ter uma pessoa te ajudando. Vai ter que ser uma faz tudo no início? Vai ter que ser. Uma que cuide da rede, uma que responda o WhatsApp, uma que cuide da rede. Tem que ter alguém trabalhando em cima disso. E eu iria me dedicar para a sala de dança. Criar uma equipe, criar uma comunidade. Eu iria focar nessa parte. Depois que eu tivesse isso estabelecido, eu iria divulgar o meu trabalho. Seja no pagode, seja na rede, seja no Facebook, no Instagram, enfim. Eu faria esses passos. Hoje tu tem uma equipe já gigante, né? E tem uma equipe de marketing, né? Hoje eu chego até a ver o teu impulsionamento nas redes sociais. Mas como que tu chegou até isso? Como que era lá no início? Porque não existia internet. Tá mais fácil hoje? Tá mais difícil? Como que foi esse início do marketing até chegar no que hoje a gente chama de tráfego pago, né? Hoje a gente está na melhor época, no melhor momento da história do segmento da dança para trabalhar com dança. Nunca esteve tão bom trabalhar com dança como está agora. Aí tu fala, como assim, Paulinho? Se tem uma galera passando dificuldade, remando para encher as turmas, como tu está falando isso? Eu falo isso com a maior certeza do mundo, porque eu vivo esse mundo há 23, 24 anos e nunca teve tão bom. Antigamente, para te poder fazer um marketing, tu tinha que fazer lá 5.000 flyers. E esses 5.000 flyers tu tinha que entregar. Parques, na praça, no pagode, seja o que for. Hoje em dia tu tem a rede a teu favor. Tu consegue trabalhar com a tua rede. Tu tem ali consegue selecionar o público também, exatamente. Né? O panfleto tu joga para Deus, né? Tu consegue enriquecer teu Instagram e tu consegue patrocinar para mais pessoas ver. Então, cara, tem muita ferramenta na nossa mão hoje que vai fazer um negócio andar. Claro que só o tráfego vai fazer o teu negócio bombar? Não. Tem mais coisa envolvida, entendeu? Claro. Mas naquela época que não tinha rede, o que eu fazia? Eu criei a Mega Blitz. Pegava a galera com a camiseta, ia pra Germânia, pro Parcão, dançar e entregava panfleto. Eu ia nas festas, dançava nos pagodes, saía e botava os panfletos nos carros pra galera me ligar.
cartãozinho de visita. Era esse o movimento que eu fazia. Hoje é outro segmento, né? Porque a confraria também ela tá uma empresa grande. Hoje eu tenho um time que cuida do geral, mas tem pessoas responsáveis. Tem o tráfego de rede, tem a Carol que cuida da rede, tem a que cuida disso, que cuida daquilo, tem a Pri que é a gerente geral, entendeu? Hoje tem um time muito grande, né, cara? Porque afinal são mais de 2.000 pessoas que passam por semana na confraria. Eu fiz um cálculo por baixo que todo dia passam mais de 500 pessoas na confraria. Todos os dias, de segunda a sábado. E às vezes mais, tá? Isso que a nossa unidade, ela tá há 2 semanas e meia, 3. Nem isso. Não fechou 3 semanas, né, Carol? Essa semana fecha 3 semanas. Então a gente nem ligou os motores ainda. Sim. Então hoje passam mais de 500 pessoas. Daqui a 6 meses vão ser umas 600 pessoas por dia. Cara, é muito lindo ver isso, porque a maioria da galera da dança não consegue nem enxergar ter uma turma cheia. Quanto mais 6 unidades cheias, e isso é para mostrar que é possível, sabe? Não, mas... Esse podcast é muito nessa ideia de mostrar que dá para viver de Cara, dança. teu podcast, ele é muito bom nisso, porque a gente precisa ajudar os profissionais Perfeito. de dança. Eu vou criar uma mentoria aonde eu vou ajudar as pessoas a ganhar dinheiro com a dança. Não é feio tu ganhar dinheiro com a dança, não é feio tu ganhar dinheiro com o teu trabalho. Infelizmente, a gente vem de uma cultura que é feio vender a nossa arte. Feio vender, né? As pessoas têm dificuldade de vender o seu Eu fui trabalho na muito dança. criticado, porque o Paulinho quer vender dança, o Paulinho só pensa em dinheiro, o Paulinho só quer vender. Se eu não tivesse essa mentalidade de vender, a confraria não seria a maior escola de dança do Brasil. E outra, né, Paulinho? Tu tá vendendo uma coisa que faz bem, comprovadamente, cientificamente, né? A gente não tem que ter vergonha de vender algo que faz bem para quem tá comprando. Então, quando a gente tá vendendo alguma coisa, né, tu falou em drogas ilícitas, a gente tá fazendo mal para alguém. Aí sim tem que ter vergonha. Mas agora vender dança, gente, não tem que ter medo de precificar o seu produto, não tem que ter medo de vender o seu curso. Tem que botar a cara a tapa, porque só assim tu vai viver disso e as pessoas vão ser impactadas. E tenho certeza, é difícil tu ver alguém que eu nunca vi se arrependeu de comprar dança. Cara, é exatamente por isso que eu quero entrar nesse meio, para ajudar profissionais, porque eu sei o que precisa ser feito para ter sucesso na dança. Não estou dizendo que eu sou o dono da verdade. Perfeito. Entendeu? Não estou dizendo que, não estou dizendo. Eu estou falando que eu faço isso há muitos anos e eu tenho resultado todos os dias. É que nem assim, ó. Quantas pessoas fazem bolo? Muita, né? Quantas pessoas trabalham com dança? Muito. O porquê que a confraria tem esse resultado? Por que o bolo da vizinha é melhor do que da outra? Porque tem uma receita diferente. Eu faço coisas que os outros não fazem. Sim. E as pessoas acham que é algo impossível. Não, cara. É coisa do dia a dia, do controle, da organização, do planejamento. É o por trás, né, Paulinho? É o por trás. Não é ser o melhor professor, o melhor dançarino. É o por trás, é toda a tua equipe, todo o teu marketing, todo o teu atendimento, a tua venda, né, o teu encantamento do cliente. Exatamente. E, cara, hoje tu tá mais na parte da gestão do teu negócio, tá cuidando bem da empresa, mas tu era professor, né? Hoje em dia tu não tem mais aula para ministrar durante a semana, não que tu não possa dar aula, né? Sim. Mas como que foi essa transição? Qual é o estalo que te deu para vou ter que focar agora na parte empresarial, e o que melhorou a partir disso? Cara, não, é assim, ó. Vou ser bem sincero para ti. Não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Não tem como a gente ter tudo. A dança, ela salvou a minha vida. Porque, né? Eu vim de uma comunidade. A gente sabe o que é mais fácil dentro de uma comunidade. E a dança me formou o homem que eu sou, me levou para lugares maravilhosos e a dança me entregou muito isso. Então eu amo a dança. A dança é a minha vida. Porém, para ser grande, eu não poderia mais estar na linha de frente das aulas de dança. Por quê? Para te tornar o teu negócio grande, tu precisa escalar ele. E eu sou só um. Então, em vez de eu querer ser o cara, o professor, o mestre Paulinho, eu preferi apostar em pessoas, apostar em líderes, apostar em coordenadores, bolsista, aluno modelo, instrutor, e essa galera leva a bandeira para frente. Perfeito. Então, para te tornar grande de verdade, tu tem que pagar o preço, né? E me dói ter que pagar o preço de não poder mais viver da dança, literalmente, porque eu amava aquilo. Mas é o preço que se paga por ser a maior do Brasil. Não tenho o que falar. Porque,
Cara, se eu me escolhas, né? dedicar às aulas e tal, não, tem muita coisa por Não detrás tem energia disso que pro é restante, importante. Exatamente. Cara, e isso é muito potente, né? São poucas pessoas que conseguem fazer essa transição. Tem pessoas que têm esse potencial, mas preferem continuar na sala de aula e tá tudo bem, né? Só que Ele pode continuar na sala de pode, aula, né? só que vai chegar uma hora que o negócio dele vai pedir. Então, cara, até eu me tornar hoje o diretor da confraria, cara, eu dei muita aula. E não dei Claro. 1 ano nem 2. Foram 15, 17 anos É. de muita aula, de muita coisa. Então, E se tu quer escalonar, tu vai ter que confiar em pessoas, não tem jeito. exatamente. E como que é essa gestão? Porque hoje tem uma equipe muito grande, né? São monitores, são professores, são pessoas que... Falando mais da aula mesmo, né? Como que é esse treinamento? A galera tem algum treinamento semanal, mensal, reunião? Como que é essa gestão de pessoas dentro do teu Isso. negócio? A gestão começa pelo meu escritório. Eu tenho um escritório com essas meninas que trabalham diariamente lá dentro. Então, a parte de organizar, de atender aluno, de atender equipe, começa com elas. Então, o escritório tem que estar bem alinhado com isso, em contato com os professores, enfim. Depois disso, vem o mundo da aula de dança, que daí é outro departamento. E aí a gente tem os seus líderes de unidade. A gente tem seus coordenadores, que até isso, o bolsista, o aluno modelo, o instrutor, o coordenador, tudo foi criado pela gente. Não existia isso. O nome, a proposta, o modelo de negócio, ele é criado pela Confraria do Samba. Ah, Paulinho, há quanto tempo? Há 18 anos, completou dia 8 de março. Então, a gente precisa montar um time para poder fazer isso rodar. Então, para poder ter essa galera, tu precisa ter um escritório alinhado, depois tu tem que ter os líderes alinhados, depois dos líderes tem os coordenadores que dão aula e dão ensaio, depois vem os instrutores, é uma escadinha, entendeu? E essa galera tá semanalmente recebendo treinamento, tem um dia do mês, como que Não, funciona isso, né? Tem Semanalmente, isso, perfeito. tem ensaio só dos coordenadores, ensaio só do instrutor, ensaio só Perfeito. do aluno modelo, ensaio do bolsista. Cara, hoje na equipe da É um confraria, treinamento, reunião normal de qualquer empresa, né? semanalmente. Perfeito. Hoje na confraria do samba, na equipe a gente tem quase 500 pessoas. Só na equipe, Na equipe. fora os alunos, né? Então é gente Muito. pra caramba. Só que para isso rodar bem, tem que ter esse time, né? E as pessoas perguntam, tá, mas é muita gente, não é uma bagunça, não é difícil? O que eu posso afirmar é que é uma bagunça organizada. Porque é muita gente, cara. Não tem como, né? Claro. É que assim, ó, uma coisa é tu ter uma escola com 10 alunos. Outra coisa é tu ter uma escola com 2.000 alunos. Perfeito. Outra coisa é tu ter uma... Eu não gosto de chamar funcionária. Uma parceira no escritório lá, uma colaboradora. Colaborador. Outra tu vai ter 8. Entendeu? Então, cara, o jogo muda, é diferente, entendeu? Para ser grande de verdade. Esse jogo, ele dá certo, mas tu precisa ter um time de escritório conectado, com bolsista, coordenador. Ter tudo certinho. Porque se desandar, desanda muito. Como que é, agora falando da parte mais técnica de atendimento, quando as pessoas chegam até vocês, depois que o marketing funcionou e prospectou, como que é esse atendimento? Ele é pessoal, é um robô? Como que é essa parte da venda mais técnica mesmo? Só pra galera, porque às vezes a gente não tem noção de que existem táticas de venda, né? Claro. Às vezes a gente só atende, tem aula dia tal, hora tal, valor tal. Às vezes nem fala o valor, né? E às vezes a pessoa não converte justamente porque não atendeu bem. Como que é esse atendimento? Não digo segredo, mas qual seria o caminho para a gente conseguir vender mais? Eu não me importo falar porque todo mundo pode fazer e todo mundo tem que fazer, porque isso é pelo segmento, entendeu? Tipo, que nem o passo agora que a gente deu de abrir uma unidade na Plínio. Uhum. Não sei se tu conhece a Plínio ali. Conheço, aham. Plínio 791, o endereço. A gente levando a dança para Plínio, a gente elevou o nível do segmento. Aquilo dali não foi só uma conquista da confraria do samba ou do mestre Paulinho. Foi uma conquista do segmento da dança. Perfeito. Porque hoje as escolas de danças, principalmente a 2 ali, que a gente trabalha, tu vê que é sempre num lugar mais simples, ou é num lugar mais inferior, ou é num lugar mais escondido. Retirado. Ah, Paulinho, por que tu fala isso? Porque a confraria começou assim. Se tu passar na primeira unidade da confraria, ela é no 3º piso, sobe 3 lances de escada, muito escondido. Sim. Então a gente começou assim. A segunda que a gente abriu, também é escondido, sabe? Ela Sim. é um ponto bom, mas ela não é de vitrine, assim. Sim. Então hoje a gente abriu o nível que a gente abriu da Plínio, a gente elevou o segmento. Por quê? Porque a gente furou a bolha e está levando a dança
para a vitrine de Porto Alegre. Literalmente, né? Porque eu vi que é bem bonito, espelhada. Quem passa na rua tá vendo a galera dançar. Cara, eu sou muito dessa ideia, né? De quanto mais gente dançando, mais gente querendo dançar. Exatamente. Então, quando a gente tem um negócio que dá certo, que as pessoas estão vendo ali, mais pessoas vão fazer esse negócio. Quando a gente vê pessoas dançando, aprendendo, sendo feliz em festas, a gente também quer dançar. Não, agora tu falou exatamente o porquê que eu quero fazer essa parada de ajudar os profissionais de dança. Porque a nossa comunidade, ela precisa crescer. Vou te fazer uma pergunta aqui. Tu sabe quantas pessoas consomem dança de salão no Brasil? Menos de 1%. Bem menos. Somos quantos hoje no Brasil? 100 e poucos milhões, nem sei. 250 milhões por aí. Vou pedir pra Carol pesquisar pra gente ali, tá? Pra gente não errar. Carol vai pesquisar e vai nos passar. A quantidade de pessoas que consomem dança de salão. Bolero, samba de gafieira. A nossa comunidade, o nosso mundo. Porque a gente está muito acostumado em viver num mundo onde as pessoas... A gente acha que todo mundo nos conhece. Quanto? Hoje nós somos 213 milhões. Se tu acha que é 1%, seriam menos quantos? de 1%. Bota 0,5% disso, Carol, por favor. 2 milhões e 300, talvez. Mas, cara, Chuta o número de quantas pessoas tu acha que dançam dança de salão no Brasil? Cara, eu estaria em torno de 500 mil no máximo. Isso vai ser um corte bem legal, tu vai gostar. Quantas? 500 mil no máximo. 500 mil? 10 mil pessoas. 10 mil atualmente, não que já fizeram. Atualmente. Que estão perfeito. executando. Uhum. Tu chutou 500 mil pessoas. São 10 mil pessoas. Paulinho, de onde tu tirou esse dado? Eu tirei esse dado do evento Além dos Passos, aonde o dono é diretor da Dança dos Famosos. Sim. Que passou isso pra gente. Grangeiro, né? Tá convidado aí, Grangeiro, ó. Pra vir pro Sul agora. Mas, cara... Ele passou isso junto de muitos profissionais. 10 mil pessoas não é nada. Nada. Então a gente precisa, e eu vou firmar isso contigo, já estou pedindo isso pro meu escritório, porque eu não faço nada sozinho, né? Elas que me dizem o que eu devo fazer. Que a gente precisa montar algo para ajudar profissionais de dança. A gente tem que aumentar esse número. Cara, esse é o ponto do podcast, assim, porque às vezes a gente vê a galera passando trabalho no meio da dança e achando que, não é mais pra mim, desiste, aí acaba que, por não ter a informação ou não ter estudado, acha que não é. Exatamente, não é um negócio bom cara, de investir. Então, essa é a ideia do podcast. Por isso que eu venho aqui e falo, né, pro convidado, a gente quer trazer conteúdo para quem tá assistindo. Então, por isso, se tu tá curtindo esse conteúdo, gente, se inscreve. Manda para alguém que faz sentido esse conteúdo, porque tem que chegar em mais gente, a dança tem que chegar em mais pessoas. Se é só 10 mil que dançam, gente, é muito pouco. É muito pouco, cara. Se tu Muito conversar pouco. com qualquer profissional de dança, aí eu te digo por que a gente tem que fazer isso, tá? Tu conversa com a gente que tem mais de 2 mil alunos. Se tu conversa com o aluno que tem 10, com o professor que tem 10 alunos, tu chega e pergunta para ele, olha só, tu já mudou a vida de alguém através da dança? Tenho certeza que ele já salvou pessoas de depressão. Salvou relacionamentos, salvou pessoas de cometer o suicídio, né? Uhum. Tirou pessoas, sei lá, da obesidade, trouxe as pessoas para a vida. Perfeito. E não estou falando do cara que é grande, eu estou falando daquele professor que tem 10 alunos. Isso. Cara, como é que isso não tem que chegar em mais pessoas? A gente precisa levar a dança para mais pessoas. E como eu te falei no início, nunca existiu um momento tão bom para trabalhar com dança. Por quê? Quando eu comecei, há muito, muito tempo atrás, lá que, né, vamos deixar quieto, em 1900 e lá vai bolinha, quando eu comecei, a minha família falava assim, tu vai trabalhar com dança? Isso não vai para frente, isso não vai ter sucesso, isso não é prioridade, que as pessoas mais falavam, não é prioridade. E, de fato, não era prioridade. Só que na nossa geração é prioridade. Como assim é prioridade, Paulinho? Infelizmente, a gente está na era da depressão. Não é algo agradável de falar, mas a gente tem que encarar os fatos e falar o que é. A gente está na era da depressão. Qual é o remédio para tirar as pessoas da depressão? Dança, conexão, pessoas, fazer elas sair 1 hora do telefone e ficar ali vivendo aquele momento, se conectando com gente. Não precisa ser o melhor dançarino ou... Não, cara. Não. Aquilo só vai tem tirar momento elas. pra ela, né? Então, elas sabem disso. Só que não é só elas que sabem disso. O psicólogo está mandando ela fazer aula de dança. O psiquiatra está mandando fazer aula de dança. O médico, os amigos, todo mundo está fazendo. Cara, eu desafio um professor que não ouviu um aluno falar que largou o remédio por causa da dança. Então, né? é isso que, é incrível, que a gente precisa realmente. botar na cabeça da galera E da é dança. cientificamente comprovado, né? A socialização,
o movimento, né? Porque o corpo também precisa se movimentar. Cara, tudo. E por isso que a gente tem que chegar em mais pessoas. E às vezes a gente vive numa bolha, né? E aí pensa em concorrência. Cara, o nosso concorrente hoje... Eu falo aqui, eu tenho um curso de pagode. Cara, não é a confraria, meu concorrente não é a confraria e eu não sou concorrente deles. Cara, é qualquer coisa que deixa a pessoa em casa. Qualquer coisa que deixa a pessoa em depressão, sei lá, fica vendo muita tela, muito celular, muito Netflix, pede iFood. Cara, e são coisas que no dia a dia vai trazendo a depressão. Com certeza. Então tu tem que tirar ela do sofá para colocar na tua escola, cara, pelo bem dela pelo também. bem, e a gente não tem- só pela tua venda, né? E qualquer profissional de dança que tem 10 alunos ou 5, ele tem a faca e o queijo para fazer isso. Agora, me responde, como um cara desse não tá rico agora? Cara, isso não entra na minha cabeça. Como um profissional de dança que se dedica e ama, como é que ele não tá rico? Sim. Eu não tô rico, tá? Mas vou chegar lá. Não, tu já tá assim... Não tô cheio de boleto, mas vamos colocar aqui. Cara, esse profissional de dança, ele precisa botar na cabeça dele que ele tem a faca e o queijo para mudar a vida das pessoas e ganhar dinheiro com isso. Sim. E não é feio. Cara, tu tem a capacidade de agregar na vida das pessoas e mudar a vida dela. Perfeito. E em troca, ela vai te pagar por isso. Por quê? É troca. Exatamente. Ela vai troca. ela vai lá e te paga R$150 por mês para fazer aula. R$200 por mês. Sabe quanto é que é a consulta de uma psicóloga para ti 1 hora? Básico. Eu tô falando num lugar mais humilde, né? Uhum. Cara, 100, 150. Sim. Uma consulta. Paga 130, 150 para dançar 4 vezes na semana. É muito mais barato. Entendeu? Então, cadê o profissional de dança que está nos acompanhando? Tu tem a faca e o queijo para ficar rico. Mas tu precisa fazer as coisas do jeito certo. Ah, Paulinho, qual é esse jeito certo? É entender que o mercado mudou. As pessoas não compram mais como compravam antigamente. O modelo de aula de dança que foi dos anos 90, dos anos 80, foi maravilhoso e nos trouxe até aqui. A gente precisa ter respeito por essas pessoas. Mas as coisas não são mais vendidas como eram antes. No momento que tu entender isso e fazer as coisas do jeito certo, como são hoje, eu te dou minha palavra de homem, de profissional, e tu vai ganhar muito dinheiro. E se tu fizer um negócio do jeito profissional a longo prazo, tu vai ficar rico. Perfeito. Isso que muita gente precisa ouvir, né? Que é possível, sim, gente. É possível enriquecer dançando. Não à toa a gente tem esse podcast aqui, né? Exatamente. Mas, cara, dá, assim, só tem que encarar o negócio de jeito tem que encarar certo. como negócio, né? Exatamente. Estudar realmente o lado empresarial da coisa. Mas, cara, a gente tá indo pro final. E eu tenho mais 2 perguntas para te fazer. Mas antes eu queria que tu me dissesse onde que a gente pode te encontrar, né? Se tem alguma rede social que a gente pode te encontrar, pra galera ter mais de ti, dessa tua energia, desse teu conhecimento. Perfeito. Cara, eu vou passar o Instagram da confraria. Perfeito. O Instagram da confraria é Confraria do Samba RS. Segue a gente lá que tu vai conseguir sentir a energia da confraria. Ia passar o meu, mas nem precisa me seguir. Segue a confraria que eu tenho certeza que vai acrescentar muito mais na tua vida. Vou fazer a pergunta, mas isso já me chamou um gancho, né? O quanto ele já colocou a empresa na frente do seu nome. Isso é muito, muito importante. Mestre, para nossa finalização aqui, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, que em um mundo hipotético que tu deixasse de existir, tudo que tu conquistou, seja material, conhecimento, tudo que tem na tua vida fosse junto contigo, não ficasse nada. Mas tu poderia escolher 2 conhecimentos para deixar para quem fica. 2 ideias, enfim, 2 coisas que tu quer falar para quem fica. Quais seriam essas 2 coisas? Seria ideia ou seria um ensinamento? Um ensinamento, um conhecimento, algo que tu viveu, que tu quer deixar para quem ficou. Lado profissional ou lado pessoal? O que tu quiser. Cara, primeira coisa que eu deixaria para as pessoas é, cara, tu precisa plantar o bem. Porque a regra é simples, quem planta o bem, colhe o bem. Seja o que for, cara, tu tem que plantar o bem. Por que hoje eu tenho sucesso no lado profissional? Porque eu planto bem dentro do meu escritório, dentro dos meus alunos, dentro do que for. Acerto muitas vezes? Acerto. Erro mais ainda. Eu erro pra caramba. Mas eu aprendo com os erros e tento sempre fazer o meu melhor. Porque ninguém constrói nada sozinho. Quando as pessoas entendem, conseguem te ver com esses olhos, eles vão contigo até o fim. Esse ensinamento eu deixaria. Agora, falando de negócio,
Cara, se eu pudesse deixar um ensinamento é vender. Aprende a se vender. Vender não é feio. Lembra que as pessoas trabalham ou de repente não se conectam com nada, vou virar vendedor, como se fosse a última coisa do mundo. Cara, vendedor é o que movimenta o mundo. Tu precisa vender, não é feio. Estude venda, foque na venda, porque isso vai fazer tu ir pra frente. Ser uma boa pessoa, plantar o bem e, cara, vende teu negócio que dá bom. Mestre, muito, muito obrigado. Galera, agradeço a todos. Lembra de seguir, de deixar o like aí, comentar. Se esse conteúdo fez sentido para ti, compartilha com mais pessoas. Muito obrigado. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu!